E se o homem mais julgado da história não fosse quem você pensa que ele é? Há mais de 2000 anos, um jovem carpinteiro caminhava pelas ruas empoeiradas da Galileia. Nenhuma coroa na cabeça, nenhum exército ao redor. Apenas um olhar que parecia atravessar o tempo e uma mensagem que dividiu o mundo ao meio. Chamavam-no de Jesus, filho de Maria. Uns diziam que era um profeta, outros um blasfemo. Para muitos, apenas mais um homem tentando mudar o impossível. Mas havia algo nele, algo que nem mesmo seus inimigos conseguiam explicar. Ele falava com autoridade, como quem conhecia os segredos do céu. Tocava os doentes e eles se levantavam. Enfrentava os poderosos sem medo e, ao mesmo tempo, acolhia os esquecidos como se fossem realeza. Mas quem era ele de verdade? Os líderes o observavam com desconfiança. O povo o seguia com esperança. Alguns o amavam, outros o odiavam. E o mundo, o mesmo mundo que ele veio salvar, já preparava o caminho para o crucificar. Mas antes da cruz, houve algo que poucos entenderam. Um momento que mudou o destino da humanidade. Na próxima parte, você vai descobrir o primeiro sinal que revelou que Jesus não era apenas um homem comum. Tudo começou em um pequeno vilarejo, durante uma simples festa de casamento. Não havia púlpito, multidões ou milagres planejados. Apenas alegria, música e um problema que ameaçava envergonhar uma família inteira. O vinho havia acabado. Maria, sua mãe, olhou para ele. Não disse muito, apenas uma frase que soava como profecia. Eles não têm mais vinho. Jesus, com serenidade, respondeu: ainda não é chegada a minha hora. Mas mesmo assim, algo aconteceu. 6 jarros de pedra, cheios de água, se tornaram o símbolo do impossível. Quando o mestre Sala provou o líquido, percebeu. A água havia se transformado no melhor vinho que já existiu. Nenhuma palavra de magia, nenhum gesto teatral, apenas um olhar, uma ordem simples, e o milagre aconteceu. Foi ali, em Caná da Galileia, que a glória começou a se revelar. Não em templos, mas em mesas. Não diante dos reis, mas entre pessoas comuns. O primeiro sinal não foi apenas sobre vinho, foi sobre transformação. A mensagem era clara. O que ele toca nunca mais permanece o mesmo. Mas esse foi apenas o começo. A cada milagre, a cada palavra, o céu se abria um pouco mais sobre a terra. E com isso, também crescia a sombra da perseguição. Na próxima parte, veremos o momento em que Jesus desafia as tradições e desperta a fúria dos poderosos. Os ventos de Jerusalém carregavam murmúrios sobre um homem diferente. Ele curava cegos, tocava leprosos e falava de um reino que ninguém via, mas que todos sentiam. Quando Jesus subiu ao templo, esperavam apenas mais um pregador. Mas o que ele fez naquele dia se tornaria um divisor de águas. O pátio sagrado estava tomado por mercadores, moedas tilintando, animais sendo vendidos como se Deus tivesse preço. O Filho de Deus olhou aquilo com o coração inflamado. Pegou cordas, fez um chicote e com voz firme declarou: tirem tudo isso daqui, não façam da casa do meu pai um mercado. As mesas viraram, o som das moedas ecoou como trovão. O escândalo foi imediato. Os líderes religiosos o acusaram de blasfêmia. O povo, atônito, via algo que jamais havia presenciado. Alguém desafiando o sistema em nome da pureza espiritual. Naquele dia, Jesus não apenas limpou um templo, ele expôs um problema dentro de cada coração: a religião sem amor. A fé havia virado negócio. E o Filho do Homem veio para libertar, não para vender promessas. A partir dali, ele não seria mais apenas um mestre, seria visto como uma ameaça. E você? Se estivesse lá, teria ficado ao lado dele ou entre os que o chamaram de herege? Escreva nos comentários o que você teria feito diante desse ato. Na próxima parte, veremos como Jesus começa a ser caçado pelos mesmos que diziam esperar o Messias. Depois daquele dia no templo, Jerusalém nunca mais foi a mesma. Os líderes religiosos se reuniam em segredo, trocando olhares carregados de medo e orgulho. Quem era esse homem
que falava com tanta autoridade, mas sem pertencer a nenhuma escola de mestres. Quem lhe dera o direito de confrontar o sistema? Enquanto isso, Jesus caminhava entre o povo, tocava os esquecidos, olhava nos olhos dos marginalizados e dizia palavras que nenhum rabino ousava pronunciar: teus pecados estão perdoados. Essas palavras, simples e divinas, ecoaram como trovão nos corredores do poder. Perdoar pecados? Somente Deus poderia fazer isso. Mas Jesus não recuava. Ele falava, curava, restaurava, e o céu parecia confirmar cada gesto com milagres. Os fariseus o observavam com raiva disfarçada. O povo o seguia com esperança. A cada cura, a multidão crescia. A cada palavra, o abismo entre ele e os poderosos aumentava. Era como se luz e trevas caminhassem lado a lado, prestes a colidir. Mesmo assim, Jesus seguia com serenidade. Sabia que o preço da verdade era alto. Sabia que o amor que salva também desperta ódio. Naquele tempo, um homem que falava demais era silenciado. Mas o silêncio nunca conseguiria conter o Filho de Deus. Na próxima parte, veremos o momento em que Jesus faz o impossível. E o mundo começa a decidir de que lado está. O sol ardia sobre Betânia quando um mensageiro chegou ofegante. Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Lázaro, o amigo fiel, estava à beira da morte. Mas surpreendentemente Jesus não correu. Esperou 2 dias. Quando finalmente chegou, Marta o encontrou em prantos. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olhou para ela com ternura e respondeu algo que ecoaria por toda a eternidade. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Diante do túmulo, as lágrimas do Filho de Deus se misturaram à poeira. Depois, com uma voz que parecia atravessar os séculos, ele gritou: Lázaro, vem para fora! E o impossível aconteceu. O morto saiu, ainda envolto em faixas. A morte pela primeira vez obedeceu. A multidão caiu de joelhos. Alguns choravam, outros tremiam. Os líderes, porém, ficaram aterrorizados. Se ele podia dar vida aos mortos, o que mais poderia fazer? A partir daquele milagre, decidiram que ele precisava ser detido a qualquer custo, mas o plano de Deus não seria impedido, porque a vida eterna já caminhava entre os homens. Na próxima parte, você verá como a popularidade de Jesus se transforma em conspiração e como o amor se prepara para enfrentar a traição. Era noite em Jerusalém. A cidade dormia inquieta, enquanto um grupo se reunia em uma sala iluminada por lamparinas. No centro da mesa, o pão e o vinho. Jesus olhava para os 12, amigos, discípulos, testemunhas do impossível, e sabia, um deles o entregaria. O clima era denso, quase sagrado. O mestre partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Em seguida, ergueu o cálice. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Ninguém entendeu totalmente. Enquanto falava de amor e perdão, a sombra da traição já se movia. Judas evitava o olhar do Senhor. Seu coração estava dividido entre a fé e as 30 moedas que tilintavam no bolso. Jesus sabia e mesmo assim o amou até o fim. Lavou seus pés, sorriu com doçura. O amor não mudou de forma diante da traição, apenas brilhou mais forte. Do lado de fora, o plano já estava em andamento. Soldados se preparavam. O destino estava sendo selado. A cruz, antissímbolo de vergonha, estava prestes a se tornar o maior altar da história. E você? Já pensou quantas vezes Jesus continua nos amando, mesmo quando o traímos com nossas escolhas? Escreva nos comentários o que essa cena desperta em você. Na próxima parte, veremos a noite em que o amor foi algemado e o céu se calou diante da injustiça. A lua era testemunha. No Jardim das Oliveiras, o som dos passos se misturava às orações. Jesus, de joelhos, suava gotas de sangue. Seu coração carregava o peso de todos os pecados, inclusive os que ainda nem haviam sido cometidos. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. De repente, o som de espadas, tochas e o beijo frio de Judas.
o Filho de Deus foi preso como um criminoso. Os discípulos fugiram. Pedro o seguiu de longe, dividido entre o amor e o medo. Em poucas horas o Messias seria julgado, não por seus pecados, mas pelos nossos. O Sinédrio o acusou com mentiras. Pilatos lavou as mãos. A multidão que antes gritava Hosana, que agora clamava crucifica-o. E ele silenciou. Não se defendeu, não amaldiçoou, não fugiu. O cordeiro permaneceu em silêncio diante dos lobos, porque sabia, a salvação estava no sacrifício. Enquanto o mundo o condenava, o céu preparava o maior ato de amor da eternidade. Aquele que nunca pecou estava prestes a carregar a culpa de todos. Na próxima parte, o caminho até o Gólgota, o peso da cruz e o momento em que o céu escureceu diante do amor mais profundo que já existiu. O sol ainda nem havia nascido quando o som do martelo ecoou em Jerusalém. O homem que curou enfermos, perdoou pecadores e multiplicou o pão, agora era tratado como o pior dos criminosos. Sobre seus ombros uma cruz, pesada, cruel, feita para humilhar. A cada passo, o chão se manchava de sangue. As multidões o seguiam, umas chorando, outras zombando. Ele tropeçava, mas seguia. Caía, mas levantava. Porque aquele caminho não era de derrota, era de redenção. No alto do Gólgota, o céu escureceu como se o universo sentisse a dor do Criador. Pregos atravessaram mãos que antes curaram. Uma coroa de espinhos feriu a fronte, que já fora glorificada. Entre gemidos e silêncio, o amor falou mais alto. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo pendurado entre dois ladrões, Jesus ainda salvava. Um deles zombava, o outro cria. E ao que creu, o Salvador respondeu: Hoje estarás comigo no paraíso. Quando o último suspiro veio, o véu do templo se rasgou. A terra tremeu. O mundo parou. O amor morreu, mas apenas por um breve momento. Na próxima parte, o silêncio do sepulcro se tornará o som da vitória eterna. Prepare-se para o impossível. O corpo de Jesus repousava em um túmulo emprestado. A pedra fora rolada, e com ela a esperança parecia ter sido sepultada. Os discípulos se esconderam, o medo tomou conta, e o silêncio da morte parecia gritar mais alto que qualquer promessa. Mas o céu nunca deixou de trabalhar, mesmo quando a terra achava que tudo havia acabado. No amanhecer do terceiro dia, o impossível aconteceu. Um terremoto sacudiu a rocha e um anjo desceu vestindo luz. As guardas caíram por terra e a voz celestial ecoou. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? O túmulo estava vazio, as faixas caídas, a morte derrotada. Jesus havia ressuscitado exatamente como dissera. A escuridão perdeu sua coroa. A eternidade recomeçou ali, no silêncio rasgado da sepultura. Maria Madalena correu às lágrimas para anunciar: Eu vi o Senhor. E essa frase, simples e eterna, se tornaria o grito que atravessaria séculos. A cruz deixou de ser símbolo de dor e se tornou trono de vitória. Aquele que morreu agora vive e reina para sempre. E você? O que faria se estivesse diante do túmulo vazio? Correria para contar ou duvidaria da ressurreição? Escreva nos comentários o que o túmulo vazio significa para você. O sol nascia sobre a Galileia quando Jesus apareceu mais uma vez. Os discípulos ainda estavam confusos, feridos pelo medo e pela culpa. Mas ele chegou como sempre, com paz. A paz esteja convosco. Suas mãos ainda traziam as marcas dos cravos, não como feridas, mas como troféus do amor. Pedro, envergonhado por tê-lo negado, abaixou a cabeça. Mas o mestre o olhou com ternura e perguntou apenas: Tu me amas? 3 vezes, uma para cada negação, e a cada resposta, a culpa se transformava em propósito. Apacenta as minhas ovelhas, disse Jesus. Ele não veio cobrar, veio restaurar. Durante 40 dias, o ressuscitado caminhou entre eles, ensinando, consolando, preparando. Depois, no Monte das Oliveiras, levantou os olhos ao céu e prometeu: Eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E então, subiu, deixando para trás não apenas discípulos, mas uma missão:
A história não terminou na cruz, nem no túmulo. Ela continua em cada vida transformada, em cada coração que escolhe crer. Porque o amor que venceu a morte ainda está vivo e reina para sempre. A pergunta final é simples, mas eterna. E você deixará esse amor viver em você?